Olá, muito boa tarde para você. Uma ótima sexta-feira. Finalmente sextou. E hoje no nosso programa teremos artesanato. E você vai aprender a fazer um laço natalino de cabelo para as crianças. É lindo, viu? Fique com a gente. Vamos ainda receber a organizadora do livro 4x1 Mulheres e Propósito. E ela vai compartilhar aqui conosco histórias, relatos de mulheres no mundo dos negócios. E ainda a gente vai falar por que uma casa bem organizada é importante para você manter a sua saúde mental. Sem estresse, sem ansiedade. Tudo isso você confere no nosso programa desta sexta. E eu te lembro, siga as nossas redes sociais da nossa emissora Hit TV. Vai aparecer aí na sua tela, Facebook e Instagram, o nosso canal no YouTube também, para você acompanhar todos os programas que são compartilhados lá depois. Tem também a rede social do nosso programa, o Instagram, @nosso programa, o meu também, @tabatapote. É claro, o nosso canal sempre aberto para receber a sua mensagem no nosso WhatsApp. É o 11 3337 5886. Vem comigo que esta sexta tá recheada de coisa boa. E como eu disse, vamos começar com o artesanato. Roda a vinheta. E para falar sobre ensinar a fazer um laço natalino para as crianças, lindo, eu vou mostrar para vocês os detalhes de cada um. Eu recebo aqui a artesã especialista em laços, Thalita Saldanha. Thalita, deixa eu te dar um beijo. Uma boa tarde para você. Muito obrigada por ter vindo. Olha só, gente, todos os lacinhos que ela produz, que ela prepara com essas mãos mágicas, lindas, bem detalhista. E esses dois aqui são os que ela vai nos ensinar a fazer hoje, aqui ao vivo. Olha que lindo, gente, as cores. Eu falei para ela, o tom de verde que ela escolheu é lindo, 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 lindo. E combina com todo tipo de roupa. Oi, gente. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um laço que no ramo do artesanato, dos laços, ele chama laço boutique. Ele é um laço mais famoso, vamos dizer assim, porque ele é um laço grandão, só que ele é bem leve, então é muito fácil da criança usar e não se machucar. E ele é bem legal mesmo. E uma tiarinha também a gente vai aprender, ela tem o nome de tiara gravatinha. Ela é bem simples, mas ela é uma tiara assim que dá aquele toque especial na hora que você vai fazer o look da sua filha. É bem legal. É, realmente é o que vai dar aquele toque mesmo, né? Como se fosse a cerejinha do bolo para sua filha, para sua sobrinha, sua netinha ficar ainda mais linda. Vamos então à nossa lista de materiais para você fazer esse laço lindo natalino. Coloca na tela pra gente, diretor, por gentileza. Você vai precisar de fita de gorgurão 38 milímetros, número 9, fita de gorgurão 10 milímetros, número 2, bico de pato, fita métrica, agulha, linha de poliamida ou linha de pipa, tesoura, cola quente ou cola de silicone e isqueiro. Tirou foto já da tela? Conseguiu anotar tudo? Se não deu tempo, não se preocupe, esse programa será postado no nosso canal no YouTube, viu? Da Hit TV. Então vamos lá, começar, Thalita? Vamos sim. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo que a gente sempre faz na hora de é cortar as fitas. Eu já trouxe as fitas cortadas para a gente garantir que dê tempo de fazer tudo com calma. Então a gente vai pegar a fita de número 38 milímetros, que é a de número 9, de gorgura. Eu falo gorgurão porque eu uso muito gorgurão, que eu acho que ele é mais bonito, ele é uma fita mais enxuta, assim, pra gente fazer laço. Mas também pode fazer com fita de cetim. É que no meu ramo eu prefiro usar o gorgurão, mas dá pra fazer a fita de cetim também. Quantos, qual o comprimento dela que você cortou aqui? A gente vai usar 2 pedaços, porque a gente vai fazer um laço com 2 cores. Tá. Então a gente vai usar 2 pedaços de 35 centímetros. Se eu fosse fazer de uma única cor, eu ia cortar uma única vez 70 centímetros e aí a gente ia fazer a colagem daqui. Mas como a gente vai fazer de 2 cores, além
da fita cortada de 35 centímetros, a gente vai precisar colar um pedaço na outra para poder ela virar 70 centímetros e a gente conseguir fazer o laço. Perfeito. Então, cada uma com 35 centímetros. E aí, o que é importante a gente sempre falar? Que as fitas, elas soltam uns pelinhos quando a gente corta. Então, a gente usa o isqueiro, o auxílio do isqueiro, para a gente selar a pontinha aqui, ó, porque depois não desfia mais. De forma bem rapidinha, para não queimar tudo. Geralmente a gente usa, essa chama mais escura aqui, que a gente fala azul, aquela, não sei se eu tá muito azul, tá azul. É que ela não mancha a fita. Então, nunca usar essa parte de cima, que é o fogo em si. Ah, fica a dica. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai usar uma cola de silicone. Pode ser também a cola quente, mas a cola quente, ela fica muito dura aqui. Então, na hora de alinhavar, pode ser que a gente tenha um pouco mais de dificuldade. Então, a gente vai usar uma cola de silicone e vai passar um pouquinho de cola. Vamos ver se ela... Só na pontinha, né? A cola é nova, ó, aí ela... Demora um pouquinho para descer, né? E quando desce faz aquela bagunça. Então, a gente vai colar uma na outra aqui, ó. Esse é o procedimento. Tá. Eu vou separar aqui porque a gente precisa que ela fique coladinha para não desfiar. Então, eu já trouxe uma pronta. Tá. Então, espera secar. Tem que esperar secar. Não é muito tempo, assim, que espera secar, mas para evitar, na hora de eu fazer o alinhavo, ela desmanchar, então é bom esperar secar para poder fazer. Legal. E a gente vai fazer uma coisinha bem legal, que é essa pontinha aqui, ó. Então, eu vou separar aqui 5 centímetros de uma das pontas, aí você escolhe a cor que você vai querer a pontinha. Então, você vai separar. E o isqueiro, ele também nos auxilia a fazer marcação na fita. Então, eu posso, com o auxílio do isqueiro, eu esquento um pouquinho a fita assim e ela marca. Olha, que e aí, legal. com isso, eu consigo achar o meio certinho da fita. Porque agora que eu fiz essa marcação aqui para a nossa pontinha, eu vou vir com a outra pontinha e na marcação eu vou colocar aqui e vou achar o meio dessa minha fita. E vai colar ali de novo também? A gente vai fazer uma voltinha e a gente vai costurar, na verdade. Então, feito isso, eu tenho o meio da minha fita, eu tenho a minha ponta. Então, essa minha ponta aqui agora, eu vou trazer pra cá. Vou fazer uma curvinha. Deixa eu tirar a colinha aqui da frente pra gente conseguir ver melhor. De novo. Essa minha pontinha aqui, a marcação, eu vou fazer a voltinha e vou trazer aqui, ó, no meio. E esse outro lado aqui, eu vou fazer a mesma coisa, só que do lado contrário. E para facilitar, para a gente não perder toda essa estrutura, eu uso o bico de pato e coloco aqui, ó. Para marcar. Para marcar, isso mesmo. Vamos mostrar, Thalita, melhor assim, ó, como é que fica, gente? Sim, pode. Então, ó, é assim que fica, a voltinha que ela falou. É como se fosse o infinito, né? Parecendo uma borboleta, né? Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar esse meio aqui, a gente vai trazer ele aqui, ó, e vai dobrar. E aqui a gente vai fazer uma marcação, você pode usar o isqueiro ou com a força mesmo do seu dedo, você marca. Aqui a mesma coisa, a gente marca porque vai começar a mágica agora que a gente vai costurar, é a parte... Na minha concepção, a parte mais legal. Então, eu tenho marcações, tá vendo? Ó, que são um meio de tudo. Então, eu tenho que colocar tudo isso daqui junto para formar o laço. Nossa. Então, agora, eu vou pegar aqui com a mão. Eu vou pegar a minha marcação, vou colocar aqui. Esse outro lado, vou posicionar em cima da marcação também. E agora eu vou virar. Nisso que eu vou virar, eu posso pegar aqui esse bico de pato e pôr aqui, ó, para me dar uma sustentação melhor na hora de eu costurar. E aqui eu vou costurar 6 pontos. Há quanto tempo que você faz laço, Thalita? Eu faço laços já tem 6 anos, 6 anos e meio, assim. Começou com... Quando a minha filha nasceu.
Eu já não queria mais trabalhar, já tinha o meu filho Leonardo. E aí eu não queria mais trabalhar e eu resolvi fazer artesanato para ficar em casa cuidando deles e ainda assim ter uma renda. Ai, que legal. Aqui a gente vai sempre dar pontos, a gente sempre passa a agulha por cima e sobe, porque isso daqui dá a diferença na hora da gente ter um laço bem bonito. Porque se a gente alinhava de qualquer jeito, ele fica feio. Então, o alinhavo é a parte mais importante. E sempre pensar de ter o espaço muito parecido um do outro e são 6 pontinhos. Então, a gente desce a agulha, sobe. Bem caprichoso. Desce mais uma vez, o 5º ponto. E a gente sobe. Não pode prender o dedinho, igual eu fiz aqui agora, que o meu dedinho queria ser costurado junto. Então, a gente tem 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. Aí eu já posso tirar o bico de pato, porque ele já tá tudo presinho. E essa parte aqui, a gente vai franzir. Então, eu pego aqui o meu dedinho, eu vou puxando a linha e eu vou franzir. E aqui que tá o pulo do gato, que as pessoas falam. As ondinhas, elas têm que estar iguais, à mesma altura, para poder ter um laço bonito. E a gente dá a voltinha. Você dá a volta com a linha. Isso. Tem gente que fala que só 2 voltinhas é o suficiente. Eu vou dando até eu ter uma segurança. Então, eu acho que as minhas dão umas 4 voltinhas. E a gente faz o arremate aqui da... Até porque, para dar de presente, né, a pessoa ou a pessoa que quer vender, tem que ser algo de qualidade, né? Sim. Bem feitinho, com muito capricho mesmo. Precisa porque, vamos assim dizer, né? Hoje em dia, em qualquer lugar, loja de acessório, você encontra laços de cabelo. Mas um laço de cabelo bem acabado, com uma técnica específica, bonito, para você dar de presente, eu sou a favor É o diferencial. do artesanato. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um laço gravatinha. Eu usei aqui 18 centímetros, deixa eu só confirmar se foi 18 mesmo. Isso, 18 centímetros de uma outra fita, que no caso eu usei a branca. E eu vou fazer um lacinho para colar aqui em cima, para dar um charmezinho. Então... Quando você faz, então, para vender, quantos por dia, mais ou menos, que você consegue preparar, né? Fazer todo esse processo? Geralmente, eu acabo não contando porque eu vou fazendo por produção. Na hora de vender, a gente acaba saindo um pouquinho dessa coisa de fazer um por um e vai cortando para otimizar. Mas teve uma época que eu precisei fazer umas tiaras e eu cheguei a fazer 30 tiaras num dia. Tá. E a tiara é um pouquinho mais complicado. Ó, aqui nesse da gravatinha eu faço a mesma coisa, 6 pontinhos. Sobe, desce, sobe, desce. Então, se você pegar o dia mesmo para fazer, você consegue fazer bastante laço. E a gente tem ferramentas que nos auxiliam a fazer o laço com mais praticidade. Então, hoje eu tenho alguns gabaritos, alguns moldes que faz o laço ser mais rápido sem perder qualidade, porque isso é o mais importante. Com certeza. Uma artesã não pode perder a qualidade na hora de fazer o seu trabalho, né? Não pode, porque eu tenho uma encomenda e eu vou fazer correndo. Não dá. Não dá, tem que ter... Até porque hoje em dia, né, principalmente com rede social, então, se alguém não gostar, né, um cliente, ele não vai pensar 2 vezes e colocar a reclamação, né? Sim. E aí, poxa, acaba com o trabalho da pessoa, né? Porque outros clientes ou futuros clientes vão lá ver e aí fica em dúvida da reputação, né, do artesão. Então, tem que ser bem caprichadinho. Ó, fiz aqui um lacinho e eu vou colar ele aqui em cima desse com cola quente. Isso. A cola quente, ela fica dura, mas para trabalhos assim com laço, eu considero a melhor porque ela cola instantaneamente. Então, você não perde ali tempo, por exemplo, com uma cola de silicone, que eu tenho que aguardar secar. Então, a cola quente eu colei, ela tá colada. E é só nesse finalzinho também, né? A gente usa bastante mais para acabamento mesmo. Então, aqui, a gente vai colocar o bico de pato agora, porque o laço tá pronto. Agora, a gente vai pôr a aplicação para poder colocar na cabeça da... Então, o que a gente vai fazer?
Eu trouxe o bico de pato já preparado aqui para a gente ganhar tempo. Você não é obrigado a passar uma fitinha no bico de pato, mas vai dar aquele toque de artesanal muito melhor do que você apenas pegar o bico de pato liso e colar ele aqui. Então, mas é muito fácil, você usa a fita de número 2, que é de 10 milímetros, você vai colar ele aqui e vai fazer a voltinha todinha com a cola quente. Tudo isso, esses toquinhos assim, esses detalhes, você foi aprendendo ao longo assim do processo desse seu trabalho, 6 anos como artesã? Eu comecei a fazer por conta de que eu fazia bolo de fralda para não é chá. Hoje em dia é chá revelação, né? Mas na época era chá de bebê. E aí eu comecei a fazer bolo de fralda para as minhas primas, para minha irmã e para mim. E aí um dia, umas fitas lá. A minha filha, quando ela nasceu, ela era bem calminha. Aí eu fiquei no YouTube assistindo vídeo. E tudo que eu aprendi foi assistindo vídeo, aí eu aprimorava uma técnica de uma pessoa, de outra. Quando eu vi, eu criei a minha própria... Autodidata. Foi bem legal, isso mesmo. Thalita. Bom, eu passei a cola quente, colei o bico de pato aqui. E agora eu vou vir com a mesma fitinha, que é a número 2, de 10 milímetros. E vou fazer a voltinha pra gente fazer o acabamento aqui. Então, o que eu faço? Eu abro o bico de pato, pego a cola quente, passo um pouquinho de cola aqui. Você coloca por dentro também? Pra gente, eu colei, mas para ter mais segurança pro laço não soltar de jeito nenhum, a gente faz isso. Aí a gente dá 2 voltinhas, então eu vou vir aqui, dou 2 voltinhas, corto. E agora passa por dentro. Isso. Aí agora eu vou passar por dentro aqui. Passo a colinha. Você tem que sempre usar as 2 mãos, porque não tem jeito. Você tem que abrir e passar. E aí, no meu caso aqui, eu encapei o bico de pato, eu deixei uma fitinha pra fora. Porque eu vou colocar ela aqui para fazer um acabamento ainda melhor e não mostrar a junção da fita que eu deixei. Então, prontinho. Ó, tá vendo? Aí fica bem bonitinho aqui, tá vendo? Olha que lindo. Mostra ali na câmera. Onde você tá? Isso. Fica bem bonitinho. Bem caprichoso. E aqui tá o nosso lacinho pronto. Esse daqui que a gente vai fazer agora, que você trouxe, ele é menos tempo do que esse? Ele é bem menos tempo. Olha! E é uma tiara que geralmente o preço é maior, mas esse daqui demora mais. Vamos tentar? Vamos. Vamos lá. Esse daqui a gente vai usar 2 pedaços de fita também. Então, vamos lá. Antes de você falar o passo a passo, vamos à nossa lista, então. A lista de materiais dessa próxima tiarinha. Lista de materiais, então, na tela. Fita de gorgurão 38 milímetros, número 9. Mais uma fita de gorgurão, só que de 10 milímetros, número 2. Bico de pato, fita métrica, agulha. Linha de poliamida ou linha de pipa. Tesoura, cola quente ou cola de silicone, isqueiro, tiara e fita dupla face. Esse aqui é o prontinho que ela fez. Esse daqui, vocês vão ver, é bem mais rapidinho. Eu já até trouxe meio que mais pronto, assim, pra gente também não perder tanto tempo. Então, quanto tempo? O comprimento dele? Esse daqui é 20 centímetros, um pedaço de 20 e um pedaço de 18. Tá. Então, a gente vai dobrar ele no meio, vai selar aqui com isqueiro pra gente ficar a marcação. Esse daqui também. E o que a gente vai fazer? A gente vai juntar aqui, ó, um pouquinho pra lá da marcação e um pouquinho pra cá. E a gente tem aqui uma parte. O outro a gente vai fazer a mesma coisa, a gente dobra, sempre passando um pouquinho de cada lado da marcação. E a gente vai posicionar aqui em cima. Posicionando aqui em cima, nós vamos costurar. Esse é bem mais fácil. E às vezes a gente quer fazer uns laços bem elaborados, porque a gente acha que vai vender mais. Às vezes o simples é o que ganha. É o que sai.
os clientes. E a mesma coisa, 6 pontinhos aqui, ó. Para poder puxar e ficar com essa ruguinha aqui. Isso mesmo. Bem delicadinha. E é um capricho, né? Todos esses que você faz aqui, coloridinhos, com bolinha. Esses aqui, mais comuns do dia a dia, qual que é o valor, a estimativa, assim, que você vende cada um? Esses parzinhos, eu geralmente vendo eles a R$17,50. Legal. Quando o cliente me pede uma coisa mais elaborada, aí tem o preço do personalizado. Mas eu geralmente sempre faço uma produção, porque eu sempre tenho um cliente, Thalita, preciso de um laço porque eu vou numa festa de aniversário. Então eu sempre deixo uns prontos. Então o pronto eu vendo eles aí numa margem de R$17,50 os parzinhos. Não é caro. Os lacinhos, você só precisa saber o material que você vai usar. Ó. E o natalino, esse que a gente está aprendendo aqui? O natalino vai depender muito do tipo de fita que você também vai usar. Então, por exemplo, essa fita aqui é a mesma fita que eu uso para fazer os normais. Então, eu não tenho muito um valor agregado. Agora, se eu colocar uma fita de brilho, aí ele fica um pouquinho mais caro. Então, geralmente eu consigo aí vender por R$20 a unidade de um laço. Ó, eu fiz a mesma coisa que eu tinha feito aqui, né? O alinhavo, então ficou aqui a dobrinha. E aí, o que a gente faz? A gente usa uma tiara, eu já deixei aqui com a dupla face colada, porque vai facilitar a gente a prender essa fita aqui para fazer o acabamento. Eu já trouxe uma semi-pronta, eu só vou mostrar como que é aqui, ó. Então, a gente passa um pouquinho de cola, a gente coloca a fita aqui na parte de dentro da tiara e... Pra passar por fora. A gente vai passando por fora, todinho aqui, até ela ficar desse jeitinho aqui. Olha que graça. Ela ficou desse jeitinho, a gente tem que fazer um acabamento. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele é só a gente colar um pedacinho de fita também aqui, ó. Eu já mostro pra vocês como que vai ficar. Você cola e passa em volta, pra não correr o risco da tiara soltar. A gente não quer tiara solta, a gente quer tiara bem bonitinha. Bom, aqui passei a colinha, tiara pronta, eu vou colar aqui na tiara. Então, o que eu faço? Eu geralmente ponho do ladinho aqui, ó, assim, ó, tá vendo? Não deixo no meio, um pouquinho mais pro lado. Então, eu coloco um pouquinho de cola aqui, ó. Aqui um pouquinho de cola, colo a tiara. Minha fitinha de acabamento de novo. Ela vem aqui. Essa vai pro meio. Vai pro meio. Deixa eu só cortar aqui rapidinho, porque ficou uma linha. Mais um pouquinho de cola quente. E a gente dá... Opa! Colou aqui. Dá a voltinha. Dá a voltinha. Duas também? Duas. Sempre eu deixo mais enxutinho, assim, pra ficar mais bonito. Que aí fica mais gordinho e aí fica mais bonito. Cortamos. Passei o isqueiro. Sempre. Sempre o isqueiro. Sempre o isqueiro na pontinha para ele não desfiar, né? Isso. E último pinguinho de cola, tiara pronta. Gente, isso porque você ficou parando, falando com a gente. Olha só. Essa tiara é muito rápida de fazer e ela é, assim... Que capricho. Não é difícil, você consegue começar fazendo lacinhos gravatinhas, que é o nome dessa tiara. E dá pra você iniciar fazendo lacinhos lindos, com bom acabamento, sem precisar achar que precisa o tempo da... Por exemplo, a moda, né? Porque o erro da artesã é achar que a gente tem que estar fazendo todos os produtos da moda ao mesmo tempo. E às vezes uma coisa mais simples já é o suficiente. E só um detalhe que eu queria também falar, aqui eu não tenho como fazer a parte do bico de pato, né? Que eu passei para ficar o acabamento. Mas geralmente a gente pode usar uma etiqueta da nossa marca aqui.
Então é só colar uma etiquetinha, não sei se eu tenho algum produto meu que tá com a etiqueta, eu acho que não. E aí você põe a etiqueta aqui, tampa o acabamento e você ainda a cliente leva a tiara com a sua marca. Não Sempre lembrando. Sim, isso mesmo. Maravilhosa, Thalita, eu adorei, que capricho, realmente. Agora, quem quiser então começar a empreender, fazer o que você faz, qual que é a dica, a orientação que você passa? Bom, acho que o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que a gente não pode desistir. Desistir não é uma opção. Você, quando começa, você tem que ir atrás. O meu relato é assim, eu comecei a fazer, com uma semana eu já tinha feito uns laços, eles não eram bonitos, os meus primeiros laços, mas com uma semana eu já estava vendendo. Coloquei no WhatsApp, falei para o pessoal e estava vendendo ele. E fui tentando. Quando não conseguia alguma coisa, eu ia tentando outra e estou aí há 6 anos. Então eu acho que você tem que não desistir, você tem que melhorar a sua técnica, você tem que aprender a vender, porque uma coisa que eu ouço falar muito no artesanato, com as minhas amigas artesãs, eu sei fazer, mas eu não sei vender. Então assim, se a gente não aprender a vender o nosso artesanato, ele vai ficar lá guardadinho na nossa gaveta e a gente não vai conseguir vender. Então, além de fazer um trabalho bonito, a gente tem que aprender a vender. Olha, com certeza. E saber se comunicar com o cliente também, né? Isso é muito importante, porque não é todo mundo que sabe. Mas é possível, né? Sim. Porque é uma habilidade que você vai desenvolvendo, mas buscando sempre, né? Uma capacitação, melhorar sempre. Eu acho que esse é o mais importante de tudo. Todos os artesãs que a gente recebe aqui no nosso programa são capacitadíssimos e sempre falam, né? Buscaram aprender a não desistir, porque o seu trabalho vai ficando cada vez mais... vai ficando cada vez melhor, né? Vai ficando cada vez mais perfeitinho, com muitos detalhes. E aí você ganha a clientela. Eu mesmo vou falar pra vocês, não sou ótima em vendas, mas eu tive uma amiga que falou assim pra mim: eu nasci sendo uma vendedora, mas isso não quer dizer que você não possa criar essa habilidade estudando. Então eu fui me aprimorar pra conseguir vender os meus laços. Maravilhosa. Thalita, lá no seu Instagram, você compartilha então tudo que você produz? Por lá você vende também? Dá para pedir para você fazer encomenda? Sim. Lá no meu Instagram, eu gero muito conteúdo, então eu mostro como eu estou fazendo, eu mostro os laços novos, eu sou muito comunicativa na internet, então sempre vocês vão poder ver, vocês podem me chamar no direct, que eu vou estar respondendo, e também pelo WhatsApp, então é o meu catálogo, o Instagram é meu catálogo. Ai, que legal! E o Instagram tá aparecendo na sua tela, é o @elaesaldanha, o E sem acento, Ela é Saldanha, que é o sobrenome da Thalita. E o WhatsApp é o 11 993 05 3552. E tem um site também, elaesaldanha.com.br. Thalita, eu adorei. Tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando também acompanhar o seu trabalho, esse passo a passo, a sua paciência, né? Bem meticulosamente, fazendo com muito cuidado. Foi um prazer. Muito obrigada. O prazer foi tudo meu. Obrigada, viu? Sucesso. Obrigada. E é isso, nosso programa volta já já. No próximo bloco, nós vamos conversar com a organizadora do livro 4x1 Mulheres e Propósito. Não saia daí, tem muitos relatos muito bacanas de mulheres no mundo dos negócios. Te espero. Nós estamos de volta com o nosso programa. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E agora a gente vai falar sobre um livro que está para ser lançado. É o 4x1 Mulheres e Propósito. E a organizadora desta obra vai contar para a gente aqui em primeira mão. É a Ana Carolina Gaivota. Carol, seja muito bem-vinda. Muito obrigada mesmo pelo convite. Imagina. Esse livro ele foi organizado por você, né? A partir de relatos de 4 mulheres. Sim. Que elas compartilham ali a história delas como empreendedoras, é isso? Isso. São 4 mulheres que se conheceram numa mentoria e, a princípio, formaram um grupo para fazer um podcast.
Mas esse podcast é para uma entrevistar a outra, a princípio, né? E elas viram que deu muito certo, assim, uma saber da história da outra, uma perguntar sobre a história da outra, e elas começaram a trocar experiências, trocar informações. E a partir dali elas falaram assim, por que não montar um podcast agora para entrevistar outras mulheres? E elas começaram a convidar mulheres do círculo de amizades delas, assim. E todas, assim, empreendedoras, empresárias. Foi uma coisa muito interessante que muitas, assim, são únicas nas suas áreas. Que se elas não tivessem montado esse projeto, eram histórias que nunca a gente ia saber que existiam dessas mulheres, né? Não está no público. Daí, elas me convidaram, eu sou assessora de uma delas há muito tempo, já a Bianca Fola, que é chefe de cozinha, e elas me convidaram para ser entrevistada. No que eu fui ser entrevistada, eu maratonei o podcast e eu fiquei encantada, porque eu falei assim, nenhuma delas é comunicadora. Uma é chefe de cozinha, outra é dona de empresa digital, a outra trabalha com universidade de cavalos. E como que elas se deram tão bem entrevistando, o time correto, nenhuma atropelava a pergunta da outra, faziam perguntas muito boas. E acabando a entrevista eu falei, vocês são comunicadoras, vocês precisam levar isso para o mundo. Vocês precisam pensar num livro, num documentário. E eu comecei a montar um plano mesmo de divulgação desse podcast. E aí e elas continuavam entrevistando mais mulheres até que a gente chegou nessa história do livro e tem as histórias assim das 4 e mais 5 mulheres excepcionais, assim, história. Que legal. E você já pensou assim o quanto esse movimento, né, de mulheres traz essa força, né, de que as mulheres no mundo dos negócios também é possível, né, essa força feminina também. Sim, o mais interessante que eu achei, assim, que todas muito estudiosas, elas começaram, a maioria começou em CLT para empreender, né? Cada uma com a sua história muito peculiar, mas de resiliência, histórias reais, isso é muito interessante, assim, histórias de como elas chegaram a ter hoje a empresa que elas têm. Então, a gente tem uma primeira personal chef premium, a gente tem uma primeira mulher que tem uma universidade voltada para o mundo equestre, a gente tem uma primeira mulher preta com negócios digitais para outras mulheres. Então, além delas impulsionarem as próprias carreiras, montando o negócio delas, elas pensaram em como que isso ia para outras pessoas. Inspirar, né? Inspirar outras pessoas. Então, hoje, do movimento que elas fizeram, tem outras pessoas que ganham dinheiro e trabalham através do trabalho e da ideia que elas tiveram. E esse é o propósito, então, que fala? O propósito, quando elas falam, assim, e permeia uma história com a história da outra, que tem o propósito, assim, é uma coisa muito pessoal, que começa assim, elas estão, todas, né, estão no CLT incomodadas, ou a gente tem uma expressão que se chama intraempreendedora. Mesmo no CLT, elas já tinham algumas atitudes que eram empreendedoras dentro do CLT, com ideias novas, implementando criatividade, e aquilo acaba ficando pequeno. Então, elas acabaram montando as suas próprias empresas com as suas próprias ideias. É muito interessante essa ideia de empreendedor e empresário. A maioria das empresárias são empreendedoras. Qual que é a questão do empreendedorismo? É você ter uma ideia, uma inovação. A denominação de empresário é ter o CNPJ, né? Ter um CNPJ, ter uma coisa cadastrada. Mas a inovação passa por todas. A ideia única, sabe? Então, a gente tem a Silvia, por exemplo, que ela é uma referência em psicomotricidade no Brasil, dona de um instituto. E hoje está passando por uma questão de esclerose múltipla. Mas hoje também está num congresso, nesse momento um congresso, sendo uma das que vão expor lá sobre a área da saúde que ela trabalha. Então, assim, são mulheres, a Sueli, por exemplo, que está também no livro, completou 50 anos de carreira na educação inclusiva. Ela tem uma escola que está fazendo 50 anos esse ano. E ela, imagina que educação inclusiva, há 50 anos atrás... Hoje a gente está falando muito desses temas. Então, são mulheres muito líderes, né, inovadoras nas suas áreas. Que tem uma visão à frente, digamos assim. Sim. Que realmente é para se inspirar. Sim, sim. Que incrível. E agora, essas histórias que você relata, tem também algumas frases delas?
delas próprias. Tem uma coisa interessante, por exemplo, com a Daiane, que a Daiane, ela tem uma contabilidade digital. Então, ela viu tem muitos influenciadores e muito mercado digital. Os contadores mais tradicionais não entendiam essa dinâmica. E ela criou uma contabilidade digital para atender esses influenciadores e esse mercado educacional. E ela fala assim, é do CL Treta ao empreendedorismo. Eu acho interessante essa palavra CL Treta, né? Porque quando a gente fala de empreendedorismo, de tudo que a gente já vem falando, assim, que é difícil, que é árduo, que é um caminho sozinho, muitas vezes muito sozinhas, né? Mas para ela, a questão era o CLT, que a incomodava, né? Óbvio que tem um caminho todo esse de desenvolvimento, né? Por isso que o podcast trouxe para essas mulheres, quando elas se entrevistavam, ou quando elas entrevistavam alguém, que passavam pelo mesmo caminho, que tinham as mesmas questões e iam se ajudando mesmo de áreas tão diferentes. Então, assim, passaram mais de 40 mulheres já entrevistadas. No final de cada capítulo tem um QR Code com a entrevista das que estão no livro, que dá para a gente ver, né, a entrevista de cada uma. E como elas criaram uma comunidade mesmo para se ajudar, né? Hoje a gente tem 10 milhões de mulheres empreendedoras. Eu achei interessante quando a gente viu a questão do artesanato agora antes, né? Como ela fala da criatividade, como ela fala da questão de não desista, né? Isso permeia muito, mas quando você está sozinha ali trabalhando, é uma dor dessas mulheres. De todas essas histórias que você relatou aqui, tem alguma, assim, que te tocou? Que é a que mais marcou você mesmo, né? Como jornalista, como mulher. Eu não diria que tem uma que me tocou. Eu diria assim, parece até que a gente costurou as histórias, mas tem uma coisa muito interessante que passa, que a maioria delas eram homens que exerciam cargos nas empresas. Então, por exemplo, a Lilian, ela é a primeira mulher a cuidar de uma escola de equitação sem ser homem e militar. Então, ela começou a carreira dela dessa maneira. A Luana, ela tem uma agência hoje de publicidade, mas a Luana começou como recepcionista de uma agência. Ela veio de uma família humilde, então não tinha essa visão toda de ter uma empresa. E é uma das poucas mulheres na publicidade hoje em dia. Por exemplo, ela fez campanha com a Ivete Sangalo. Ela acabou de estrear uma campanha com a empresa dela, com a Coqueiro, está agora estreando. Então, o Posto Ipiranga, né? Ela fez uma campanha lindíssima com a Narcisa, por exemplo, ano passado. Uma das poucas mulheres que tem uma empresa de publicidade. Então, assim, o que eu vejo é que elas são muito inovadoras. E que se não tivesse esse podcast, e se elas não tivessem sido entrevistadas, a gente não saberia dessas histórias. Não saberia. E o livro, então, tá para ser lançado, né? Isso, ele vai ser lançado agora, na terça-feira, dia 11, na Livraria da Vila, do Shopping Higienópolis, aqui em São Paulo. Que bacana. E é um evento aberto, né? Aberto ao público, gratuito, se quiserem ir lá conversar. Quem tiver sinergia, né, quiser conversar, pedir dicas para essas mulheres, entender um pouquinho do que elas fazem, né? Até essa história do processo do livro foi bem interessante, porque eu cuidei desde a organização do jornalista que ia entrevistar, passando pela minha revisão, passando pelo texto delas, até um pré-lançamento que a gente fez para elas se conhecerem, porque as entrevistadas, elas foram entrevistadas em dias diferentes. Então, as apresentadoras as conheciam, elas não se conheciam. Então, a gente fez um lançamento só para elas recebendo o livro em primeira mão, captando aquela emoção. A maioria nunca tinha escrito um livro, nunca tinha feito nada nesse sentido. Nem sequer imaginado que um dia poderia, né? Exatamente. A sua história virar uma obra, né? Exato. Que legal. E apesar, assim, de serem vários setores, várias áreas, né, diferentes, serve de inspiração, né? Independentemente, assim, se a pessoa que esteja nos acompanhando quiser acompanhar o lançamento, comprar a obra, serve de inspiração até mesmo como saber ter a criatividade, desenvolver, né, esse olhar assim de inovação. Realmente você trouxe pra gente. Por exemplo, a gente tem a Meirelle, que é um caso que ela trabalhou 20 anos em banco. Ela era uma intraempreendedora, que ela fazia projetos no banco para os clientes. E ela resolveu montar a própria empresa dela. Então, assim, passa muito por isso que você está falando.
áreas totalmente diferentes, mulheres totalmente diferentes, mas que você tem a mulher preta, que é a Karina, que está inovando nessa área para a comunidade dela. Você tem a Sueli, que veio de uma área de pedagogia, independente da classe social, porque a gente mistura também. Não há uma definição de classe, não há definição de idade, não há definição de lugares. Há uma constante aí que é essa força e esse propósito que vem de empreender. Maravilhoso. Eu vou passar então os contatos da Ana Carolina Gaivota para você acompanhá-la nas redes sociais. O Instagram é Carol Gaivota, tá aparecendo aí na sua tela. E tem o próximo Instagram também, é Gaivota Comunicação, para você seguir, saber de todas as novidades e do lançamento também. Carol, muito obrigada por estar aqui. Parabéns pelo trabalho. Sucesso. Obrigada pelo espaço. E no próximo bloco você vai ver como uma casa bem arrumada te ajuda a reduzir a ansiedade. Não saia daí, voltamos já já. E nós estamos de volta com o nosso programa. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E neste bloco nós vamos falar sobre casa arrumada, mente leve. Por que uma casa bem organizada, ela ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade? Você já parou para pensar nisso? Aproveitando que está chegando o final de ano, a gente acaba daqueles 5 minutos, né? Que é arrumar o guarda-roupa. A gente falou até disso, de arrumar o guarda-roupa nessa semana, a cozinha, armários, enfim, fazer aquela faxinona. Então, nesse bloco, no nosso programa de hoje, nós vamos falar desse assunto. E para nos acompanhar, a Daniele Caetano é a psicoterapeuta que foi convidada para falar conosco sobre esse assunto, essa renovação emocional, mental. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tabata. Muito obrigada. Vamos lá então, Dani. Por que deixar uma casa bem organizada ajuda a reduzir a ansiedade ou o estresse? Porque, Tabata, o nosso externo reflete o nosso interno. Quem aqui, por exemplo, num dia bem estressante, não procurou ali lavar uma louça, limpar uma geladeira, lavar um banheiro e depois de ter feito tal atividade, sentiu um alívio? Sentiu de repente ali que estava um pouco mais tranquilo? Por quê? Porque a pessoa externou aquilo. Então, emocionalmente falando, inclusive, existem estudos que comprovam que quando nós organizamos o nosso ambiente, o ambiente ele também fala sobre o nosso emocional, isso reflete internamente nas nossas emoções. Então, traz clareza, bom humor, disposição. É verdade, é verdade. Quando a gente acorda e a casa tá bagunçada, né? Dá aquela irritabilidade, estresse. Gente, é uma sensação e a gente acaba fazendo o quê? Se mora com o marido, se mora com a esposa, o filho, todo mundo sofre. Porque aí, vamos arrumar a casa, todo mundo acordando, é 6 da manhã, mas você falar que é meio-dia para todo mundo acordar e te ajudar na faxina, né? Mas é um estresse horrível. E aí todo mundo fica com essa sobrecarga mental. Realmente, né? Porque visualmente também existe muita poluição, muita comunicação visual. Então, isso também acaba interferindo no emocional. Tem até um estudo que diz que a primeira tarefa que você precisa fazer no seu dia, antes de qualquer coisa, é arrumar a sua cama. Que quando você arruma a sua cama, antes de sair de casa, antes de iniciar as suas funções, o seu dia ele é muito mais produtivo. E a gente não se dá conta como uma coisa tão simples, o sacudir, esticar o lençol, ajeitar as almofadas, já deu aquele ar de organização e harmonia. O dia começou. O dia né? começou. Estou preparado. Você sabe, Dani, que eu sinto isso também. Quando eu acordo, já vou arrumando a cama, me dá disposição, realmente. Aí é difícil o marido entender, né? Ah, vai arrumar à noite, vai dormir de novo. Pelo amor de Deus, vamos arrumar a cama. Olha só.
Com relação a essas caixas que você trouxe aqui, você vai explicar pra gente uma a uma o que nós temos que fazer. Com relação a isso de fim de ano chegando, né? Fim de ano chegando, um novo ano começando, todo mundo fica com aquela sensação, né? Eu quero começar um novo ciclo, né? Eu quero ter metas para 2026 e a casa tem que fazer parte disso. Justamente, Tabata. Eu gosto muito de fim de ciclos. Eu gosto de aniversário, eu gosto de final de ano, eu gosto de fechar ciclos e eu gosto desse cenário ritualístico, onde eu de alguma forma simulo uma limpeza, eu simulo um recomeço e de fato eu carrego isso para dentro e também levo para o meu ano seguinte. Fazer essa organização de forma física, obviamente, não é uma coisa tão simples, porque você imagina, um ano inteiro, 12 meses, o quanto de papel que você acumula, coisas que de repente ali já não te cabe, não te serve mais, mas você mantém guardado por algum motivo. Enfim, então no decorrer do ano já vai se ajuntando e acumulando muitas coisas. Isso mentalmente, isso fisicamente. Então, quando eu trago isso para o meu físico, eu também estou fazendo um exercício interno. Eu estou dizendo para o meu ano seguinte, eu vou carregar só o necessário. Eu vou carregar só o que me faz bem. E aí a gente vai explicar um pouquinho como os itens, eles também carregam essas energias, eles carregam emoções, memórias, que muitas vezes a gente também precisa soltar, finalizar, para então fechar o ciclo como precisa ser feito. Às vezes a gente se apega mesmo, né? Se apega a roupa, se apega a algum objeto, alguma coisa que alguém deu muitos anos atrás e aí já não te cabe mais. Claro, o presente aí você fala depois o que guardar, o que não. Mas a gente se apega muito, né? Essa questão afetiva realmente. E aí vai vendo, você tá cheio de tralha em casa. E uma coisa que eu queria te perguntar com relação à casa, por exemplo, a gente fala muito hoje em dia sobre minimalismo e uma decoração minimalista também, que isso cabe super bem no que você tá falando também. Aquelas casas que antigamente eram mais comuns também, né? Muitos objetos, era muito vaso, era muita coisa, relógio para todo lado, muito livro. E era gente, quem é mais velho, digamos assim, sabe o que eu tô falando, né? Era muito acúmulo de poeira, muita informação. Então, a gente precisa também se desapegar e deixar a casa, a nossa decoração, então, mais simples, mais minimalista, porque não vai precisar se descabelar no fim do ano para arrumar tudo, né? Justamente. Tudo foi evoluindo, né, Tabata? Então, assim, antes era uma questão de muitas informações, muitas decorações, e vou até fazer um complemento no que você disse. Hoje, se você for assistir esses programas de confinamento interno, sabe? Então, como que geralmente é a estrutura e a arquitetura dessas casas? Extremamente coloridas. Muitas almofadas coloridas, vasos de informação. Por quê? Porque eles querem provocar de forma proposital nos participantes a agitação, que as emoções fiquem de forma aflorada. Quando a gente traz isso para dentro do nosso ambiente, a nossa casa, por exemplo, na minha casa, eu adaptei isso. É tudo preto ou é branco? Tudo é preto ou é branco ou no máximo um bege, porque de fato eu sinto que vira um lar. Não fica aquela casa agitada, você pode pôr um vaso, você pode pôr uma decoração, mas sabendo ali de fato distribuir isso de uma forma mais harmônica. Até então a gente não tinha esse entendimento. Hoje, com a evolução da tecnologia, as informações são acessíveis, a gente consegue fazer isso sem necessariamente precisar de um profissional lá organizar. Legal. Vamos falar então das caixas, Dani. Você trouxe aqui uma caixa com a etiquetinha manter, doar e descartar. Então, isso seria o que nós devemos fazer, então? E como nós estávamos conversando antes do programa começar, pode e deve ser feito no final do ano. Se possível, fazer a manutenção disso durante o ano, porque aí não se acumula. Porque onde que a procrastinação ela se manifesta? Na quantidade. Quando eu penso na quantidade, eu me canso. Aí eu penso, eu não vou fazer, não vou mexer com isso, porque só de pensar
já estou cansada. É verdade. Então, no decorrer do ano, ali nas férias das crianças, já aproveita esses feriados prolongados também para mexer com isso. Então, aqui a proposta seriam 3 situações para quem for mexer com essas organizações. E eu trouxe aqui alguns itens, posso falar? Pode, por favor. Eu trouxe propositalmente, então, falando né, da questão afetiva, uma manta feita à mão, então é um crochê bordado de fato à mão, e foi também de uma das minhas filhas. E eu sei que isso acontece em muitos lares, seja uma roupinha de saída de maternidade, um vestido de formatura, um vestido de casamento. Algo que traz uma lembrança muito importante. Muito importante. Né? Então é como se, ao descartar, doar isso daqui, eu estou me livrando daquela memória. E não necessariamente. Eu posso ter essa memória guardada de outras maneiras. Então, essa mantinha, por exemplo, eu acho que ela está na hora de ser doada, porque ela está em perfeito estado. É um projeto, então, artesanal muito bem feito, com muito carinho, porém, ela já cumpriu seu papel, ela já cumpriu sua missão. Minha filha hoje tem 11 anos, ela não tem mais necessidade, mas certamente vai fazer muito bem para uma criancinha, para um outro bebê. Então, essa aqui eu posso doar. Lembrando que a gente doa aquilo que não me serve, mas está em bom estado. Nada de doar coisa rasgada, quebrada. Gente, o que não serve para nós, não serve para o próximo. Então, isso aí. Não Perfeito. serve em bom estado. Isso. Muito bem. Pode dar continuidade? Vamos lá. E aí aqui, papel. Aqui eu trouxe né, alguns trabalhos escolares, mas aí tem contas, às vezes, que já ultrapassou 3, 4 anos, então não há necessidade de manter ali, seja para comprovar. Então, papéis, notas que já perderam, já passaram do tempo, também podem ser descartadas. Ou seja, está só ocupando espaço, criando pó, deixando as gavetas ali da sala, do quarto, do escritório. Então, já libera aquela gaveta, já libera o armarinho para as novas contas que vão chegar. Livros. Livros. Eu, particularmente, gosto de voltar e ler os livros novamente. Então, sempre que eu vou fazer uma limpeza, alguns eu tiro para doar, passar para frente, mas eu sempre mantenho aqueles mais queridinhos. Então, vou manter estes aqui. Ótimo. E quem nunca teve aquele perfume, aquela embalagem super linda, que tem também um apego emocional, mas já cumpriu, já usou, pode também seguir em frente. Viu, gente? Ó, nada de guardar perfume, vidrinho Embalagens. de perfume, nada de guardar, dá espaço para o novo. Exato. Né? Porque senão vai acumulando. E às vezes a pessoa, por ser um colecionador, então tem um apego àquela embalagem, e aí ela fica segurando, mas só ocupando espaço, de fato não havendo espaço para o novo. E aí a gente também pode levar isso para as nossas crianças. Então, a criança, ela aprende aquilo que ela vê. Então, também sentar com o seu filho de forma muito respeitosa e perguntar, daqui, o que você não brinca mais? Obviamente que eles também vão ter apego, assim como nós, mas ensinar para eles que, olha, na medida que você libera um brinquedo que também está em ótimo estado, passar para frente para uma outra criança, então, obviamente, em algum momento, volta um brinquedo novo para você, né? Então, esse daqui... doar. Ai, que legal. Então, fazer com a família junto Isso. é uma forma de estimular. Com certeza. A criança, ela aprende muito com o ambiente, sabe aquele ditado? Faça o que eu faço, não o que eu falo. A criança, ela está fazendo o que você faz. E é legal porque realmente, né, um ambiente organizado, limpo, ele ajuda na criatividade, você a ter boas ideias, né, dá essa sensação boa realmente de bem-estar. Sim. Né? E a mente fica limpa mesmo, porque é uma coisa a menos que você tem que se preocupar. E justamente. Então, é real que o nosso corpo, o nosso físico, ele está totalmente ligado no nosso mental e vice-versa. Então, quando eu cuido de um, eu estou cuidando do outro também. Ô, Dani, tem só mais uma questão que é a saúde física também, né? Não a mental. Ah, sim. Porque a gente acumula muita coisa e vai dando alergia, crise de rinite, sinusite, é a família dos ites, né? E aí a gente está falando de questões assim, um pouco mais dentro do comum, mas isso pode evoluir até para patologias, questões crônicas, por exemplo, como acumuladores.
Nossa, E nós- sim, a gente vê muitos casos, né? Que é justamente, começa-se com coisas simples. Eu não vou jogar isso fora porque vai que um dia eu preciso usar. Eu não vou jogar isso fora porque me lembra tal coisa. E ela vai acumulando, muitas vezes ali chegando num processo muito preocupante, às vezes até de intervenção psiquiátrica, psicológica, para que a pessoa ela entenda que ela tem um vazio e que ela está, na verdade, preenchendo com coisas, quando, na verdade, é de outro preenchimento que ela precisa e não do físico. Perfeito. E você trouxe aqui um ótimo insight, né? Uma dica, assim, que realmente, se você vê que está chegando num ponto, você não consegue soltar essas coisas, né? Se desfazer, doar, manter, descartar e manter a sua casa organizada, é o caso de procurar um profissional de saúde mental. Né, para que ele dê a orientação e te ajude a entender de onde vem tudo isso, né? Esse vazio, né? Então tá, vamos lá. O seu Instagram, Dani, é o @caminhosdaterapiadc. Isso, é isso? de Daniele Caetano. Legal. E o seu WhatsApp vai aparecer na tela, é o 11 99 468 5981. No seu Instagram, então, o pessoal pode acompanhar dicas, né? Se quiser receber alguma ajuda também, entrar em contato com a Dani. Isso mesmo, fiquem à vontade. Diariamente eu também posto um pouco da minha rotina, porque tudo isso aqui é real, eu aplico já há muitos anos e eu sou prova viva que funciona. Ai, funciona mesmo, viu? Quando a gente faz aquela faxinona em casa, gente, não tem coisa melhor, que delícia! Então, esse final de semana, se você já quiser começar aí, organiza a sua casa, não deixa para o final do ano, né? Porque a gente acaba acumulando muita coisa e aí vai dando preguiça, nem faz. Exatamente. Dani, muito obrigada. Obrigada, meu bem. Foi um prazer. Até a próxima. E eu adorei estar contigo nesta sexta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você. Um beijo para todo mundo.